Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Pessoal, atacante de time grego diz ter sido procurado por Cruzeiro e outros times da Série A. E Cruzeiro se pronuncia sobre a venda de jogadores do elenco e revela: é inevitável. E Leonardo Jardim recebe sondagens de times do exterior, mas quer ficar no Cruzeiro até o fim do contrato. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, meu povo, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e bora lá ficar comigo para mais uma resenha. Pessoal, o atacante TT do Panathinaikos da Grécia afirmou ter sido procurado pelo Cruzeiro nesta temporada. Cria do Grêmio, o jogador de 25 anos está fora do futebol brasileiro desde 2018. Nesse ano, TT trocou o tricolor gaúcho pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Depois, ele atuou por Lyon da França, Leicester da Inglaterra, Galatasaray da Turquia e Panathinaikos. TT falou sobre o interesse do Cruzeiro em entrevista ao canal Cartoloucos, publicada nesta quarta-feira, Ao ser perguntado sobre os times que o haviam procurado, o ponta citou aí 4 times da Série A. Olha o que ele disse, abre aspas: os times brasileiros me procuraram muito. Nessa última janela foi bastante. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro. Fecha aspas, falou aí na entrevista TT, atacante do Panathinaikos. E ele disse o seguinte também, pessoal, abre aspas: eu quero viver aquilo lá. Eu ainda não joguei como profissional no Brasil e com certeza quero viver isso, mas eu acho que estou muito feliz aqui na Europa. Fecha aspas, afirmou o jogador, Ele que deixou o Grêmio ainda nas categorias de base. Segundo publicações da época, a equipe gaúcha se fez de 45% dos direitos econômicos, por 42 milhões de reais. Ele nunca fez uma partida pela equipe principal do Grêmio. Na última janela, que durou entre 10 de julho e 2 de setembro, o Cruzeiro contratou aí 2 pontas, O Kenny Arroio, que atua do lado direito, e Luiz Sinesterra, que opção aí principalmente para a esquerda. Pessoal, e falando em possíveis chegadas que não aconteceram, o Cruzeiro também se pronunciou sobre a venda de jogadores do elenco. Reportagem aí do bolavip.com.br, na aba aí Cruzeiros. O Cruzeiro que mantém um modelo de gestão focado em autossustentabilidade, investindo em jovens promissores com potencial de valorização e futura venda. E apesar da temporada ainda não ter acabado, o Cruzeiro já se prepara para negociar atletas em alta, estratégia necessária para equilibrar contas e financiar aí novos projetos. E com excelente desempenho nessa temporada, sendo o segundo colocado no Brasileirão e classificado às semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro vê seus destaques se valorizarem ainda mais. E um bom momento em campo aumenta o interesse de clubes estrangeiros, tornando aí a venda de jogadores uma possibilidade real, pessoal, nas próximas aí janelas de transferências. E será que o Cruzeiro vai mesmo vender Caio Jorge ou até mesmo outros nomes do elenco? Nessa temporada, o Cruzeiro que manteve todos os titulares e ainda reforçou o elenco com 4 contratações. O lateral direito, Cauã Moraes, o volante Rian Guilherme e além dos atacantes Sinesterra e Kenny Arroio. E também fortalecendo aí o grupo para a reta final desta temporada de 2025. E apesar do sucesso aí, pessoal, em manter o elenco, o Cruzeiro sabe que esse cenário não vai se repetir sempre. Em podcast na TV Cruzeiro, o gerente de scout, Joaquim Pinto, destacou o seguinte, pessoal, abre aspas: é inevitável, os clubes brasileiros sempre precisarão vender para sustentar a máquina que tem por trás. Se não houver vendas, dificilmente é possível manter o ritmo de contratações. Fecha aspas,
declarou aí o nosso gerente de scouts. E o gerente português também acrescentou ainda, abre aspas, eu me lembro perfeitamente que o Pedro Júnior, nosso vice-presidente, disse que o objetivo é criar um clube autossustentável. Portanto, não pode só comprar, também tem que vender. Fecha aspas, né? Joaquim Pinto aí indicado ao Cruzeiro pelo nosso querido técnico Leonardo Jardim, falou aí em entrevista, né? Ele que chegou ao Cruzeiro com a missão de aumentar o potencial de captação de jogadores após passagens aí por Spartak de Moscou e Benfica, né? E, pessoal, desse potencial de venda, o Cruzeiro que aposta aí, né, na valorização de seus jogadores, tanto do elenco principal e principalmente quanto das categorias de base, né? E o seguinte, quando quiser vender, o Cruzeiro tem jogadores profissionais e na base que rendem valor aí, que pode pagar as várias contratações que fizemos aí nas janelas de transferência. Mas lembrando que não podemos vender nenhum jogador, independente de qual seja, né, desde categorias de base até os nossos titulares e até os reservas do time principal, a qualquer preço, né? Vender a preço de banana, como fez aí as outras diretorias no passado, né? Tivemos aí exemplos fatídicos, né? O último caso é Vitor Roque, né? Maurício, Estevão, enfim, vários jogadores aí, principalmente da base, que o Cruzeiro vendeu a preço de banana e hoje despontaram aí no cenário nacional e foram vendidos por milhões, milhões, milhões de euros, né, para o mercado exterior. E é claro, pessoal, que o discurso do diretor, né, do Cruzeiro reflete aí a visão do nosso presidente, né, do nosso querido Pedrinho BH, que comentou sobre o interesse estrangeiro aí no nosso Caio Jorge, né? E Pedrinho falou que estamos tranquilos, né? Que ele tem contrato com o Cruzeiro até 2029 e que o jogador também está tranquilo e que para o ano que vem, né, o Cruzeiro vai pensar, mas este ano estamos tranquilos. Lembrando que Caio Jorge tem 23 anos e lidera a artilharia do Cruzeiro em 2025, com 20 gols e 6 assistências em 34 partidas. Ele chegou ao Cruzeiro em junho do ano passado, após a compra aí por 41,52 milhões de reais junto ao Juventus, valor aí que foi o maior investimento do clube até então. A negociação com Kenny Arroyo superou esse montante. No início de setembro, o Cruzeiro desembolsou 50 milhões de reais para contratar aí o equatoriano do Besiktas, reforçando aí o time ainda mais para esta temporada. Lembrando, pessoal, que, na minha opinião, o Cruzeiro não vai desfazer de Caio Jorge ainda este ano. Ano que vem tem Libertadores, o Cruzeiro está praticamente classificado, né? E Caio Jorge com certeza vai querer jogar Libertadores, vai querer ir para a Copa do Mundo e nada melhor para o jogador e também para o Cruzeiro de momento que ele permaneça no Cruzeiro, dispute a Libertadores, que ele brigue pelo título e Caio Jorge vá para a seleção, né? Que além de despontar, né, nos campeonatos que o Cruzeiro vai disputar ano que vem, e ele tem a grande chance de ir para o Mundial da FIFA, né? Mundial de Seleções, né? A Copa do Mundo, né? E, além de tudo, além de disputar a Copa do Mundo, ganhar títulos no Cruzeiro expressivos e, é claro, alavancar ainda mais seu valor de mercado e o Cruzeiro ganhar aí uma boa grana na venda dele ano que vem e sem contar aí com bons clubes, né? Boas propostas para o jogador aí seguir o seu destino. E falando em saídas, pessoal, possíveis saídas, segundo o site bolavip.com.br, Leonardo Jardim aí recebeu sondagens de times do exterior, mas vai ficar no Cruzeiro e cumprir o seu contrato. O Cruzeiro que saiu perdendo para o Bragantino, né, neste domingo, mas buscou a virada no Mineirão. E logo após sair perdendo aí, relembrando, com o gol de John, o Cruzeiro reverteu o placar com Lucas Silva e Kaique, virando aí o jogo por 2-1. E o bom trabalho de Leonardo Jardim à frente do Cruzeiro já começa a chamar a atenção do mercado exterior. O jeito que o português transformou o Cruzeiro desde a sua chegada fez com que times do velho continente procurassem aí os representantes do treinador. Ainda não foi feita nenhuma proposta pelo treinador de nenhum clube europeu, segundo a reportagem do Bola VIP. Mas Jardim está bem cotado para voltar ao velho continente em breve, principalmente em times da segunda prateleira. Porém, o que joga a favor do Cruzeiro neste momento é que Leonardo Jardim não tem interesse em deixar o Cruzeiro. Agora, ele está focado na briga pelos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil.
Ao desembarcar em Minas, né, Leonardo Jardim assinou um contrato com o Cruzeiro até final de 2026. E o português quer muito cumprir o seu vínculo aí e, se possível, é claro, vencer títulos. E é claro, pessoal, né, toda essa gestão nova aí do Cruzeiro aí ser autossustentável, essas contratações de jovens jogadores, né, fazendo um trabalho aí a médio e longo prazo, tudo isso é respaldado com a permanência de Leonardo Jardim. Então o Cruzeiro ia fazer esse tipo de investimento, pagar aí milhões no Kenny Arroyo, trazer Rian Guilherme, trazer Calma Moraes, subir a garotada da base, fazer esse trabalho aí, né, de aproveitamento tanto técnico como também retorno financeiro nessa meninada, nessa molecada jovem, sem a presença aí do Mister, né, de contar com o Leonardo Jardim, né, para dar esse suporte de gerenciamento, de scout aí, cuidar dessa parte do futebol do Cruzeiro. Então, tudo indica com essas atitudes da nova gestão, esse novo projeto, essa nova maneira de ver o futebol a médio e longo prazo, garante aí e dão indícios que Leonardo Jardim vai ficar por bons anos aqui no nosso Cabuloso. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, ó, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.